Graça e paz, queridos. Amém. Glória a Deus. Como é que vai a sua vida? Vai bem com Deus? Isso é que importa, né, irmãos? Estar bem com Deus é o que é mais importante na nossa vida. Hoje nós vamos estudar, irmãos, capítulo 53 e capítulo 54 de Isaías. Se você leu em casa, você já se deu conta, né, de como esses dois capítulos são importantes para a nossa vida. Amém, queridos? Ore mais uma vez, fale com Deus, peça que Ele, mais uma vez, tenha misericórdia de nós e nos ensine a palavra. Obrigado, Deus, seja engrandecido o Teu nome da glória. Obrigado por esta noite abençoada, pelo dia guardado pelo Senhor e pelo privilégio de cantar hinos e de estudar a Tua palavra. Agora eu peço que o Senhor mais uma vez nos ensine, fale conosco aquilo que precisamos ouvir da Tua parte. Desde já te dou toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a ação de graças em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos, nessa noite. Isaías 53 e Isaías 54 fazem parte de um grupo de livros conhecido como o livro da consolação, também conhecido como segundo Isaías, e também conhecido como Deutero-Isaías. A razão por que ele é conhecido assim, é porque esse livro foi escrito, irmãos, não se sabe, esses textos, desculpa, né? Não se sabe exatamente se foi Isaías. Tudo indica que foi um dos discípulos da escola profética de Isaías, porque era comum naquele tempo, um profeta mais velho ensinava vários outros profetas a ouvirem a voz de Deus e falar com o povo. Então tudo indica que esses capítulos, na verdade do 40 até o 55, façam parte deste grupo, né, de capítulos. A data mais ou menos que este livro, essa parte que nós acabamos de ler foi escrito, foi o ano 540 a.C., tá? Isso aqui eu estou trazendo desde a semana passada, essa parte histórica, porque é importante para nós. Como é que estava naquela época? O povo estava cativo já há décadas na Babilônia. Então o povo de Jerusalém estava cativo no momento em que este texto foi escrito, que essas palavras foram ditas, né? E depois dá para a gente notar que o tema principal é, na verdade, do capítulo 53, uma profecia emblemática, porque ela fala de um servo sofredor, que seria rejeitado, que seria afligido, e que ele levaria sobre si as dores e os pecados do povo. Isso aqui fica muito claro para nós. O povo estava sofrendo o exílio, e vem uma profecia de um servo que sofria. Veja que a coisa compara muito bem com o sofrimento do povo. O povo judeu, então, se via como esse servo de Deus aqui sendo afligido. E é claro que isso pode ser muito bem interpretado como uma figura de Jesus, né, do Messias que veio, que sofreu, que levou sobre si nossas dores. Obrigado, irmão Anderson, que levou nossas iniquidades, né, nossos pecados. Tudo isso encaixa muito bem em Jesus. A mensagem aqui, teológica, é a ideia de que o sofrimento pode trazer salvação, né? O sofrimento pode trazer salvação. O povo que sofre, ele pode muito bem receber de Deus a libertação. É isso que o grande entendimento que traz para nós desse capítulo 53, tá? Depois nós vamos ver o que é o entendimento geral do capítulo 54. Para depois sim, tá, irmão? Nós vamos entrar naquela parte que eu coloco ali para vocês, que nós vamos destrinchar o capítulo 53 e o 54. Agora eu estou só trazendo para você questões históricas. O capítulo 54 foi escrito quando? No mesmo tempo que foi o 53, ou seja, mais ou menos lá no ano 540 a.C., Tão logo foi escrito 53, foi escrito 54. Porém, o assunto aqui no 54 é 8. No 53, era o servo sofredor. O povo sofrendo no exílio, então nós encontramos o servo sofredor, que é uma figura de Jesus, o Messias, que viria em sofrimento. Agora, o 54, ele vai trazer para nós já um contexto, já caminhando para o fim do exílio da Babilônia. Aqui nós vamos ver uma palavra de redenção, né, de libertação. Jerusalém o povo estava à beira de se livrar do cativeiro, né, da Babilônia. O tema principal do 53
foi o servo sofredor. O do 54 é celebração da restauração, o povo de Israel sendo restaurado e renovado. Então esse é o tema principal do capítulo 54. O Senhor Deus vai prometer reconquistar, restabelecer a nação, vai garantir para eles proteção, vai garantir prosperidade e vai garantir um futuro para eles, para o povo de Israel. Veja que tão logo fala do sofrimento, vem a palavra de Deus trazendo um conforto. A mensagem teológica é: Deus aqui é retratado no capítulo 54 como um marido fiel que promete nunca mais abandonar sua esposa. Israel é comparado com, a nação toda é comparada como uma esposa que foi abandonada. E Deus aqui então, ele é retratado como um marido fiel que nunca mais vai abandonar a sua esposa, o seu povo, que é Israel. A aliança é reafirmada dentro dessa mensagem do capítulo 54, e vai trazer conforto e segurança mesmo em tempo de sofrimento. Deus está dizendo que ainda que o povo venha sofrer, Ele vai estar com eles e não vai permitir. Deus chega a dizer que qualquer nação que se levantar contra Israel, Ele vai se levantar com muita força, com muito poder, porque se vier algum mal agora para Israel, Ele está dizendo: não foi eu que mandei. Porque até agora nós estamos encontrando Deus mandando o mal para o povo de Israel. Deus manda as nações ir lá e fazer mal. Mandou a Síria, mandou a Babilônia. Então agora no final do exílio, ele fala: olha, a partir de agora, se vocês sofrerem algum mal, não foi eu que mandei, porque eu não vou mais fazer o mal, deixar que o mal aconteça com vocês. Então isso aí é só um resumo, trazendo um certo conhecimento para os irmãos e também colocando o texto dentro do seu contexto devido, Então aí nós vamos agora destrinchar o capítulo 53 por blocos de versículos, igual está ali, versículo de 1 ao 3. Como eu disse, vai trazer o servo sofredor. Isaías aqui, irmãos, está descrevendo um servo de Deus que ia sofrer muito. E eu coloquei até ali atrás, entre aspas, Jesus, porque esta é uma interpretação messiânica de que Deus estava falando do Jesus, o Messias que viria e ia sofrer muito. Ele não possuía aparência que atraía as pessoas. Ele foi rejeitado pela humanidade e tratado com desprezo e muito sofrimento. Aqui vai falar também no versículo 1, a quem se manifestou o braço do Senhor. O braço do Senhor aqui, irmão, simboliza o poder de Deus que se revela através de Jesus, Aqui está perguntando assim: a quem se manifestou o braço do Senhor? É a força de Deus que estava em Cristo Jesus para salvar o povo, A ideia também de Jesus ser o renovo de uma terra seca, nós vamos encontrar no versículo 2, ele foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Então estou destrinchando para os irmãos o significado do servo sofredor, do braço do Senhor e agora do renovo. O que é isso? É a ideia de uma terra seca, se refere ao nascimento de Jesus em condições humildes, dentro da sua origem, que não foi nem um pouco gloriosa. Ele nasceu de um ambiente humilde e também num tempo em que a nação de Israel sofria muito nas mãos do Império Romano. Então era deserto, era um ambiente ruim em que eles viviam. Então ele vem como um renovo, algo que está nascendo novo numa terra muito improvável, tá bom, queridos? Então ele destrinchando para os irmãos o servo que sofre, que é o Jesus, o braço do Senhor, que é o poder de Deus, todo ele investido em Jesus. Você vê que Jesus caminhou em vitória, foi vitorioso em todo o tempo, irmãos? Quando eles acharam que Jesus tinha sido derrotado, foi quando ele foi preso, quando ele foi condenado, crucificado e morreu. 3 dias depois ele aparece miraculosamente vivo outra vez, fazendo muitos sinais no meio dos seus discípulos, até que ele subiu. Então, na verdade, ele sim foi um renovo, o braço do Senhor ali nasceu numa época difícil de terra seca, e esse texto, irmãos, ele descreve muito bem mesmo, o sofrimento que o Messias ia passar por ele. Então eu vou passar para o versículo 4 a 6, que vai agora mostrar o sofrimento vicário de Jesus. O que é o sofrimento vicário? É o sofrimento que Jesus sofreu, e não era para ele sofrer, porque ele não tinha pecado, tá bom? Então aí ele sofreu terrivelmente. Eu coloquei aqui uma foto para os irmãos olharem,
Está dando para ver ali? Está dando? Olha só, irmãos, que coisa. Eu vou pedir a Creuza para apagar mais uma luz, você pode? Só um pouquinho, tá, irmão? Só para eles verem melhor. Aí você apaga mais essa carreira, para os irmãos conseguirem enxergar, irmãos, mais ou menos uma imagem de Jesus sofrendo, tá? Aí, tá vendo, irmão? Dá para ver melhor, não dá? Tá vendo? Todo cortado, arrebentado, machucado, né? E isso é uma imagem que eu retirei de um filme Paixão de Cristo. Esse filme Paixão de Cristo, ele é o que mais aproximou de fato deste Isaías 53, que fala do sofrimento de Jesus. Fala que ele não tinha beleza, não tinha formosura, o cara estava arrebentado, ele foi moído, o corpo dele foi moído. Então, de todos os Jesus que eles já fizeram na televisão, esse é o que está, a carne está moída de verdade, ó, não tem parte nenhuma que está arrebentando e não foi arrebentada. A gente vê aquele primeiro Jesus do filme, só machucaram as costinhas dele, você lembra? Mas ele foi transfigurado, irmão, ele foi tão machucado, que olhava para ele e nem dava para reconhecer. Então, de fato, foi para o rosto, foi para o braço, foi para a perna. Isso é o que a Bíblia, né, nos mostra e que Isaías está dizendo. Pode acender, irmã, só aquela, tá? Essa de baixo aqui, deixa sempre apagada, porque para os irmãos conseguirem ver melhor, aí tá bom, tá? Então, só a imagem, só para os irmãos dar uma olhadinha. Vocês não vão conseguir ler muito bem ali, porque eu coloquei a imagem no fundo ainda, para os irmãos entenderem. Mas o que diz Isaías 53, 4 a 6, que ele sofreu em nosso lugar, levou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades, tudo que nos pertencia de dor, tudo ele levou sobre ele. A humanidade, inicialmente, quem estava ali, considerou Jesus como um cara que estava sendo castigado por Deus, por causa do seu próprio pecado. O povo, quando viu Jesus sofrendo, eles começaram a julgar e a criticar. Isso é a profecia de Isaías, tá, irmãos? Isso é a profecia de Isaías, ou seja, muito antes de Jesus nascer, ele estava lá profetizando. Então, eles entendiam isso, que ele estava sendo castigado porque ele era pecador, mas na verdade, ele estava sofrendo por causa da minha transgressão e da sua. O povo desceu o pau, mas na verdade ele não estava sofrendo pelo pecado dele. É por isso que quando Jesus, antes de morrer, estava na cruz, ele orou por as pessoas e falou assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Para aquelas pessoas, ele estava matando um criminoso, religioso e tal, né? Não importa, mas na verdade, a gente sabe, né? Isaías aqui estava profetizando e mostrando que a realidade era bem outra, né? A morte de Jesus, Isaías está dizendo que ele ia trazer cura, ia trazer paz, ia trazer reconciliação entre Deus e os homens, né? E a metáfora da ovelha desgarrada retrata a condição pecaminosa da humanidade, e o fato de que o Senhor colocou sobre ele, o seu servo, a iniquidade de todos, aqui nos ressalta que Deus jogou sobre Jesus, substituiu a gente por Jesus. Em outras palavras, irmão, Jesus foi substituído por nós, ele tomou o meu lugar e tomou o seu, tomou o lugar da raça humana toda. Então, quando a gente fosse tomar a ceia, a gente deveria tomar a ceia com um pouquinho mais de emoção, de alegria, porque Jesus foi substituído, ele tomou o meu lugar, nós fomos substituídos, né? Então, quando você vê a imagem dele lá morrendo e sofrendo machucado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Você sabe muito bem como é que morria, né, irmãos? Na lei tinha as condenações muito claras. Na lei, se o cara fosse pego em adultério, ele ia morrer que jeito? Apedrejado. Então, traiu uma mulher ou envolveu com outra mulher, o cara era levado diante dos julgadores, né? Em geral, os sacerdotes, os mestres da lei, o cara era condenado e era necessário pegar a pedra e jogar nele. Então, olha, o corpinho de muita gente ficava assim, irmão, por causa do pecado. Então, quando a gente fosse tomar a ceia, a gente deveria parar o coração, acalmar naquele dia, vir para a igreja com muita alegria e tomar a ceia entendendo, se eu não tivesse Jesus para assumir o meu lugar, isso ia acontecer comigo. E na verdade vai acontecer, irmão, porque todo aquele que não se achegar a Jesus como Salvador, vai chegar um dia que ele vai sofrer a consequência da morte. O salário do pecado é a morte, vai morrer eternamente, vai viver eternamente no sofrimento. E diz alguns estudiosos da Bíblia, que esse sofrimento vai ser o seguinte: alguns estudiosos entendem que quando o crente morre, seja lá atropelado, ele morre incendiado, não importa. Se o crente morre, todas as dores dele, Cristo toma. Ele vai morrer, sua alma, seu espírito vai descansar em Deus. Mas aquele que morre sem Cristo, a morte com a qual ele morre, nunca mais vai deixar ele.
Então, se o cara morre de um ataque cardíaco, aquela dor do ataque cardíaco vai para ele, com ele para a eternidade, que é chamado de sofrimento eterno. Lá sim, vai haver dor e ranger de dente. Então, o inferno, a gente precisa falar muito do inferno, essa palavra inferno lá no fundo ela não existe, né? Nesse sentido bíblico, mas o lago de fogo e enxofre, onde todos os demônios irão, e toda pessoa que morre sem Cristo vai para lá. Então, a gente precisa entender. Então, os estudiosos entendem que o sofrimento eterno e a dor eterna é essa. Por quê? Porque Deus enxuga dos olhos as lágrimas daquele homem e aquela mulher. Então, lembra lá, na hora de morrer, se você conhece alguém que morreu com dores, se aquela pessoa morreu em Cristo, no momento que ela pagou, o Senhor já alivia a dor dela. Ela vai viver num lugar cheio de graça, aguardando o juízo final, mas não vai ter mais dor, nunca mais vai ter dor. Olha bem, pastor, mas isso só tirou isso da cabeça de quem? Da Bíblia. Lembra lá o rico e o Lázaro que morreram? Como é que estava Lázaro? Estava sentindo dor, Lázaro? Sim ou não? Lázaro estava sentindo dor? E o outro cara que morreu no pecado estava? É isso é Bíblia, eu não estou inventando nada. Por que Lázaro não sentia dor, mas ele era doente, ele era pobre? Porque Deus alivia. Você bateu as botas aqui, meu querido, teu sofrimento passa. Se morrer em Cristo, deixa eu te explicar. Porque senão o cara pensa que suicidar ele vai para o céu. Essa semana eu estava ajudando alguém que tentativa de suicídio, eu falei para a pessoa. Falei, meu querido, minha querida, deixa Deus te chamar. O teu dia vai chegar. Se ele te levar, você vai para a glória. Agora, se você adiantar o processo, você vai cometer um homicídio. Não vai morrer, não vai ter paz. Então isso é Bíblia, tá, irmãos? Por que o Lázaro estava bem e o outro estava com a língua queimando num lugar terrível? É porque Deus não tira a dor e o sofrimento de quem morre no pecado. Por isso que o povo hoje vive no pecado, faz o que quer. E nós aí, feito besta, fugindo do pecado, não é assim? Eles olham para nós, olha lá vai o bobo, lá, ó. Eles olham para nós e falam, vai o crentinho. Olha lá, está doente e está indo para a igreja. Oh, rapaz, é porque eles não sabem que se a gente morrer caminhando com Cristo, Ele vai tirar nossa dor na hora. Você bateu as botas aqui, adeus dor. Não vai ter mais dor, nem choro, nem lágrimas, nem nada disso vai ter. Apocalipse fala assim. Agora, morreu sem Cristo. Você já ouviu dizer aí de algumas pessoas quando morre, parece que está numa paz tremenda, mas você já viu alguns mortos que parece que eles estão num desespero danado? Existe uma teoria no judaísmo, aí já não é Bíblia, é judaísmo. Judaísmo é antes de Bíblia, os irmãos sabem, né, irmão? O judaísmo existe desde Abraão para cá. Então, antes de haver a palavra escrita, todas as coisas, existe uma teoria dentro do judaísmo que o Espírito que Deus colocou em mim e você, quando nós fomos gerados no ventre da nossa mãe, você sabe, né, irmão? Ele dá o Espírito para nós, a gente está lá dentro, é a alma vivente. Por isso que aborto é perigoso. Aborto é perigoso, porque se o óvulo já entra em contato lá com o esperma, já está começando a ser gerado vida. Deus já enviou o Espírito de vida. Qualquer pessoa que tira uma criança do ventre, ela está fazendo algo contra o Criador, porque esse negócio de tantos dias, tantas semanas, não, na hora que uniu lá, já existe o projeto de Deus de vida, o Espírito de Deus envia ele. A Bíblia não diz que o corpo volta para o pó de onde ele veio, e o Espírito volta para Deus que o criou? Tá, é esse Espírito que Deus dá para mim, para você e para nós. O que diz o judaísmo? Que esse Espírito vive nesse corpo durante alguns anos. Quem é a pessoa mais idosa que tem aqui hoje? Só tem 71? 72? E aí, Pampenha? Então, tá, deixa eu explicar como é que funciona a teoria dentro do judaísmo. Já mostrei para você que Deus põe o Espírito de vida em nós, não é? E é o Espírito que volta para Deus. Então, vamos lá. Tem 76 anos, Pampenha? Tem 76 anos que o Espírito que Deus deu para a Penha está nela. Ou não? Contando com os meses. Isso aí. Vamos lá. A irmã Penha tem 76 anos, mais os meses da gestação. O Espírito que Deus pôs nela é dela, não é meu nem seu. Pôs um Espírito em mim, que eles deram o nome de Edgar, não foi? Tem o Espírito que Deus deu para ele, e deram o nome de Joaquim, Anderson, né? Dina, Alzita, Ninja. Nós é que demos esse nome, mas o Espírito de Deus está ali. Por quê? Quando nós morrermos,
a carne, o pó, vai voltar para a terra de onde ele veio. E o que vai voltar para Deus é o quê? O Espírito que Deus deu no dia da gestação. A gente chama de penha, chama de fulano e fulano. O que diz o judaísmo? Quando o Espírito que Deus deu vai voltar para ele, vive num corpo, 76 anos. A avó foi com quantos? 84? 84 anos, 83 com a avó, 96 anos o Espírito que deram para a mãe da Nascil viveu nela, chamada Deolinda. No dia que Deus recolheu aquele Espírito, o que diz o judaísmo? Que aquele Espírito está pegado àquele corpo, porque foi onde ele locomoveu aqui na terra, onde Deus falou com ele. E o que diz o judaísmo? Isso é o judaísmo, tá, irmão? A religião judaica, que quando aquele Espírito precisa sair e voltar para Deus, ele está tão acostumado ao limite do corpo que ele estava, porque uma vez que a gente perde o corpo, o espírito de ser humano nenhum tem os limites que o corpo tem. A partir daí não existe parede. Ou você acredita que existe parede para o Espírito de Deus? Não, enquanto ele está nessa carne, é por isso que Paulo se viu num desespero terrível, querendo ir para a glória direto, porque ele sabia que ele estava preso nessa carne do pecado, essa carne que deseja as coisas erradas, a mentira, o engano, a maldade, passar a perna, isso é tudo da carne. Paulo falou sobre isso, mas ele sabia que o Espírito voltaria para Deus. Então o judaísmo tem isso muito bem, irmãos, ensinado. Então, vive lá 76 anos ali. Quando o corpo morre, aquele espírito, ele não sai dali de qualquer maneira. Ele viveu tanto tempo ali, e diz o judaísmo que Deus respeita isso. Deus recolhe o espírito, mas ele respeita que ficou. Você viu falar de lugar assombrado? Claro que já. Antigamente tinha muito isso, irmão. Antigamente tinha mesmo. Não é que é assombrado, é que os irmãos que trabalham em necrotério, os irmãos que chegam em crime violento, eles mais do que qualquer um de nós, costuma dizer que tem face, que a pessoa está num desespero terrível na hora de morrer. Já tem outras que estão numa paz tremenda. Então, isso tudo justifica. O cara quando está com Cristo, que ele se entrega ao Senhor antes de morrer, ele vai em paz, ele sabe para onde vai. Agora, aquela pessoa que morre sem Cristo, na hora que ela sente que a morte está chegando, vai bater um desespero terrível. Isso, irmãos, tudo reflete dentro do conhecimento bíblico que a gente tem sobre o Espírito habitar no corpo. Então, na verdade, eu gosto muito de dizer que eu, Edgar, sou um espírito, ou não? Que habita nesse corpo doente, que sente dor para tudo quanto é lado, sabe? É um tem aqui que me deu aqui, esse corpo é que sente, ó. Aqui tem uma, como é que chama que tem? Tendinite, e agora está aparecendo aqui. Então, assim, eu não sou isso, eu não vou, isso aqui não vai morar com o Senhor. Então, quando a gente tem a visão real da Bíblia, o que vai morar com o Senhor, o Espírito que Ele deu vai voltar para Ele, isso aqui vai ficar. Então vem as canzinas da vida, vem as doenças, vem os problemas, só no corpo. Por isso que você não pode se abater diante da luta que tem aqui, porque você não pertence a esse lugar, você pertence àquele lá. Mas se você não conhecer isso, você vai ficar por aí reclamando da vida. Porque tem tanto crente desesperando, suicidando e fazendo besteira, porque eles nunca entenderam isso, que o eu de verdade nem nome tem, não é Edgar nem nada. Quem deu esse nome foi meu pai, minha mãe, alguém que deu. Por isso que a Bíblia fala que quando a gente chegar lá, eu vou receber uma pedra com o nome de Edgar? Como é que é o nome que vai estar lá? Amém, igreja? Veja como é que é bom estudar a Bíblia, né? Você vai entendendo, eu não estou inventando para você teoria, eu estou juntando com o judaísmo, porque o judaísmo, melhor do que qualquer outra religião, nos ajuda naquilo que a Bíblia não fala. Então tudo vai juntando. Eu não chamo Edgar nada, vocês é que me chamam aqui, minha mãe deu o nome, e tá bom demais esse nome, eu estou feliz com ele. Quando eu morrer, todo mundo vai lembrar do Edgar, vai lembrar para bem ou para mal, mas vai lembrar. Mas, irmão, esse nome não é o eu real. O eu real é o Espírito que vai voltar para Deus. Então, eu ando caminhando assim. Isso não me deixa orgulhoso, mas me deixa muito seguro da minha fé. Então, o que eu entendo? Sou um Espírito que estou aqui por algum tempo. Espírito de Deus, tá, irmão? Não é Espírito de pouco, não. Vamos combinar assim, né? Deus, o Espírito, Deus me deu a vida. No meio de milhões de oportunidades, Deus me chamou, me deu vida. Então eu sou um espírito, habito nesse corpo carnal, limitado, cheio de limitações. Sabe que agora, até dormir, até cochilando de dia, eu estou cochilando, rapaz. Eu era um cara que nem dormia, nem de dia, nem de noite. Hoje mesmo eu não aguentei, e o olho pesou, tive que tomar um café forte. Irmão, o que é isso?
o corpo, não o espírito. Jesus não falou, né? A carne é fraca, mas quem está sempre pronto? Por que ele falou que o espírito está pronto? Está entendendo, irmão? Você é espírito, eu sou e nós somos. Parece espiritismo, não parece? Se talvez tenha alguém até com medo, falando, nossa, o pastor está falando espiritismo. Não, irmão, é que eles pegaram os ensinamentos da Bíblia, criaram suas doutrinas. Então, quando a gente começa a compreender quem a gente é em Deus, talvez a gente pode até criar, né, irmãos, uma palavra, uma pregação, um estudo, para mostrar quem a gente é, de fato, em Cristo Jesus, quem somos em Deus, para a gente entender melhor essa vida. Tem gente brigando por muito pouco, irmãos. Tem gente brigando por terra, tem gente brigando por prejuízo, tem gente brigando por causa de traição, tem gente brigando por causa disso, por causa daquilo. Eu queria muito que você saísse daqui entendendo, isso aqui é coisa passageira. Deus nos colocou aqui por um tempo, mas Ele está de olho em nós e nos levar de volta para Ele, porque o Espírito volta para Deus que o criou. Tá, irmãos? A gente tem muitas demandas nessa terra, isso só aflige a vida da gente. Quando a gente começa a entender isso, você começa a andar mais no Espírito do que na carne. Amém, querido? Começa a andar mais no Espírito do que na carne. Essa semana alguém se abriu comigo, bacana, depois da pregação de domingo. Uma palavrinha que eu falei, a pessoa mandou uma mensagem pedindo oração, e a minha orientação para essa pessoa foi, se você fizer igual Jesus mandou, você vai ser muito abençoado. Jesus falou se bater de um lado, dá o outro, se chamar uma milha vai duas e tal. Eu falei para ele o que essa pessoa já sabia, porque eu queria dizer para ela que quem é espírito, entende que é espírito, vai voltar para Deus, não tem muito problema com um prejuízozinho de 50 mil, 100 mil. Hã? Querido, você perde o céu por causa de dinheiro. Lá não vai entrar dinheiro, não vai entrar nada disso. Nem esse corpo vai ficar. E Paulo sabia disso e nos ensinou muito bem. Então, quando a gente tem esse entendimento, você para de brigar, você vai confiar mais em Deus. É onde o Senhor opera milagre. Quando você deixa de se viver no nível da terra e vive no nível da fé, Deus tem toda a capacidade, não porque ele seja incapaz, mas é porque você ajuda de tal maneira, crendo e tendo fé, que Ele começa a fazer milagre na tua vida. Milagre sobre milagre, porque você crê. Amém, queridos? Só para os irmãos entenderem. Então, irmãos, essas certezas que a gente tem que Cristo levou nossas dores, elas vão se confirmar ainda mais, tá? No futuro, quando de fato a gente for redimido para a glória. Mas isso tudo que eu falei aqui é só para tirar o pé dos irmãos da terra e viver em espírito, viver cheio de graça, confiando no Senhor, suas demandas, seus problemas. Começa a saber quem você é, né? Olha, eu sou filho de Deus, Ele me escolheu, eu estou aqui, então Ele cuida de mim, e vamos fazer a coisa certa e deixar o nosso Deus, né, irmãos, cuidar e resolver todas as questões por nós. Por falta de confiar nessas coisas, repito, tem muita gente dentro das igrejas, depressão e tirando a própria vida, porque não entende nada, absolutamente nada, quem ele é, que é um espírito e que vai voltar para Deus. A falta de conhecimento disso faz as pessoas desesperarem na vida, porque você vai morrer um dia e eu vou e nós vamos. Tudo vai ficar aí, as dívidas vão ficar, amém, né, irmão? Glória a Deus, né? Tudo vai ficar, sofrimento, as doenças, as canzinas da vida. Por isso a gente precisa crer que a gente é o que a Bíblia diz e não aquilo que a gente acha que é. Porém, lá no Jardim do Éden, a serpente fez uma coisa terrível com a raça humana, que foi tirar os olhos da raça humana de quem eles são em Deus e colocou quem a gente é na terra. Quando Eva olhou para aquela árvore, foi induzida e comeu dela, os olhos do homem saiu de Deus e voltou para a terra. Então hoje a gente vive com o olho na terra. Hoje a gente tem a convicção que é essa capa aqui que vai para o céu. Onde arrumou isso? A Bíblia fala o que é, mas a gente preocupa muito com esse corpo. A gente preocupa com a comida, a gente preocupa com a saúde física. Só ela. E às vezes é emocional. E é espiritual, coitado. A maioria não está nem aí, não acredita, né, no que a Bíblia diz. Vamos seguir, porque a nossa caminhada é longa hoje ainda. Depois nós vamos ver do versículo 7 ao 9, falando da submissão e morte do servo, que aqui é interpretado como Jesus, né? Ele foi sem resistência alguma e sem reclamação, semelhante a um cordeiro que é levado para o matador. Isso reflete a atitude de Cristo diante da sua prisão e da crucificação. Por isso que fala que ele foi como ovelha muda, né, para o matador. Ele foi julgado injustamente, foi condenado, embora ele fosse totalmente inocente. Ele assumiu, de fato, a culpa de toda a raça humana, né? E o texto também menciona que ele foi sepultado entre os ímpios,
o que corresponde ao fato de que Jesus foi crucificado entre aqueles ladrões. Lembra que tinha um ladrão de um lado, ladrão do outro, mas que ao mesmo tempo ele foi sepultado em um túmulo fornecido por um homem rico, que era o José de Arimateia. E a gente encontra isso muito bem, né? Aqui no verso 7 e o 9, ele foi oprimido, humilhado, mas ele não abriu sua boca. Como cordeiro ele foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu sua boca. Pela opressão, pelo juízo ele foi tirado. E quem pode falar da sua linhagem? Pois foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Deram-lhe, olha bem, sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Né? Ele ficou ali crucificado junto com os ímpios, né? Mas depois ele ficou num túmulo de rico, porque Deus assim estava ali mostrando quem era o Senhor e provendo para ele. Né? Do versículo 10 ao 12, vai falar da vitória e da recompensa do servo sofredor, do Messias, que mesmo sendo o plano de Deus que ele sofresse, o seu sofrimento não seria em vão, ou seja, Deus queria que ele sofresse, tá? Ele tinha que sofrer. Olha bem o que diz o versículo 10, todavia ao Senhor agradou moê-lo. Olha bem, a Deus agradou moer Jesus e fazer com que ele sofresse o tanto que ele sofreu, ou seja, era plano de Deus que ele sofresse, mas também o sofrimento dele não seria em vão, porque teria uma recompensa, e aí o texto vai mostrar essa recompensa. Ele teria uma posteridade, ele veria o resultado do seu sacrifício, e o conceito de expiação do pecado remete à oferta que ele fez, a oferta sacrificial de si mesmo, de acordo com o padrão do Velho Testamento, tá? O sistema do Velho Testamento exigia o sacrifício, né, de um cordeiro, então ele se ofereceu, e ele foi sacrificado no lugar de um cordeiro, né? E ele é a oferta final, que traria o quê? Justificação para muitos, não para todos, para muitos, porque nós vimos isso no domingo passado. A justificação, ela é para aqueles que querem e que escolhem, né? Só são justificados aqueles que pela fé recebem Jesus, não é todo mundo não. O sacrifício de Jesus foi para todo que crê, não é para todos, não é para o mundo todo. Quem acha que Jesus morreu, né, para salvar o mundo todo, está enganado, porque lá diz, né, salvar todo aquele que crê. Se o mundo todo crê, vai ser salvo, mas a gente sabe que não vai ser, porque Deus amou o mundo de tal maneira, tá vendo? Ele amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, só uma parcela que vai ser salva, só uma parcela que vai ser justificada, é todo aquele que nele crê, e isso não tem quantidade, irmãos, todo mesmo aquele que crê no Senhor, e a nossa luta é mostrar para as pessoas, né, que elas precisam crer. Então, aqui deixa claro que ele seria recompensado por seu sacrifício, recebendo uma porção entre os grandes, repartindo o despojo, o que simboliza o quê? Vitória e exaltação sobre a morte. A intercessão pelos transgressores reflete o papel de Cristo como mediador entre Deus e os homens. Assim é que vai encerrar o capítulo 53. Pelo que lhe darei uma porção entre os poderosos, ou entre os grandes, e com os fortes repartirá o despojo, porque ele derramou sua alma na morte e foi contado com os transgressores, pois ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Está vendo que ele levou o pecado de muitos? Não foi de todos, a Bíblia não falha, é isso aí, não foi de todos. É erro pensar que Jesus morreu pelo pecado de todos, ele morreu pelo pecado de muitos, porque só por aqueles que creem nele, né? Então é necessário, ele diz que ele é o caminho, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então todos aqueles que forem por Jesus, que é o caminho, estão incluídos nesses muitos aqui, e muito mesmo, tá, irmãos? Porque o Senhor ainda está salvando gente de todas as tribos, de povos, línguas, nações, religiões. O Senhor está salvando pessoas de todo tipo que se chega a Ele. É tempo de salvação. Amém, queridos? É tempo de salvação. O Senhor está derramando a graça dEle. E eu estou muito feliz que aqui na igreja Deus está salvando os maridos das mulheres, né? Agora estou falando que está faltando o Ivan, está faltando o Marcos, e está faltando mais algum, não lembro aqui agora. Está faltando pouco, Deus está dando essas almas para nós, e então chegou o tempo, né, da salvação. Esse é um tempo, tá, irmãos? É tempo de salvação, tá? Fale de salvação, fale de vida eterna, fala de viver eternamente com o Senhor, pode falar para as pessoas, lançar o convite,
porque é tempo de salvação. Foi para isso que Cristo morreu, foi para isso que ele deixou o corpo dele ser maltratado. Pode falar de Cristo, né? Pode falar da salvação, é tempo. Depois no capítulo 54, o assunto, irmãos, muda, porque aqui já vai falar da restauração do povo de Israel. E começa, versículo de 1 ao 3, com o cântico de triunfo e do crescimento, falando do crescimento de Israel. Israel aqui é comparado com uma mulher estéril, que é chamada a cantar de alegria, porque Deus vai prometendo para essa mulher estéril que ela vai multiplicar e ela vai ter muitos filhos, simbolizando o crescimento e restauração da nação, que antes havia sido desprezada e considerada infrutífera. Ela foi abandonada, lá na frente vai falar assim, ela foi uma mulher que não tinha filho, não produzia, Deus a abandonou e ela sofreu muito lá no exílio, e agora Deus está mandando ela cantar, porque ela vai ter muitos filhos, né? E fala que o aumento do espaço da tenda simboliza o que? O futuro do crescimento do território. Israel ia crescer, a população ia crescer, né, com o povo tomando posse até da terra dos gentios, dos seus inimigos. E aí eu quero contextualizar isso, como está acontecendo hoje. Israel saiu de uma guerra com Gaza, agora ele está numa guerra com o Irã. Estão vendo isso? Mas Deus promete para eles, irmãos, que quem se levantar contra eles vai sofrer. E a gente tem visto o quanto Deus tem feito sofrer as nações que se levantem contra Israel, tá? E depois nós vamos ver do versículo 4 a 8, falando do amor eterno de Deus por Israel. Deus aqui promete que Israel não será mais envergonhada nem humilhada. A comparação com uma viúva ou uma mulher repudiada ressalta o estado anterior de abandono e de vergonha. Lá em cima era uma mulher que não reproduzia, uma mulher estéril. Agora aqui embaixo é como uma viúva, uma mulher desposada, né? Repudiada, ressaltando o estado de vergonha que eles viviam. Mas Deus aqui se apresenta como um marido fiel que vai redimir a sua esposa, que ele abandonou. Agora ele vai pegar de volta. E ele confirma o seu amor eterno, misericórdia, embora que por um breve momento ele tenha se afastado. Ele largou Israel um pouco para que Israel pudesse sofrer, e agora ele está prometendo que vai pegar de volta. Mas ele diz que só abandonou Israel por causa do pecado do povo. Deus não abandona um povo à toa não, irmãos, tá? Não abandona. Se algum crente um dia sentir, Deus me abandonou, eu creio que Deus te abandonou sim, mas se você viver no pecado, porque toda pessoa que não quer viver no pecado, Deus jamais vai abandonar. Então aqui Deus deixa claro que foi por causa do pecado que ele abandonou o seu povo, né? No entanto, esse afastamento era temporário, e a benignidade de Deus agora ia durar para sempre, né? Ele diz aqui que vai durar para sempre. Em grande ira eu escondi a minha face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 8. Então ele está dizendo aqui, olha, eu te abandonei por um tempo, mas agora eu vou te pegar de volta e não vou te soltar mais, né? Essa é a promessa maravilhosa. O versículo 9 e 10 vai trazer uma promessa de paz eterna. Deus usa a analogia das águas de Noé para mostrar a firmeza de que a promessa que ele faz de paz ele vai cumprir. Porque assim como ele prometeu a Noé que nunca mais ia destruir a terra com dilúvio, você encontra isso lá em Gênesis 9, versículo 11, ele agora está prometendo também que não vai se irar novamente com Israel, né? Mesmo que os montes sejam abalados, a aliança que ele faz de paz com Israel vai permanecer firme. Israel está debaixo de uma aliança com Deus. Você vê que aquele povo eles prosperam, são abençoados, apesar de toda luta e toda incredulidade. E mais agora, diante de uma guerra, a gente sabe que Deus, né, está a favor de Israel. É uma pena, né, que nem todo mundo acredita nisso. As grandes nações que são espertas e conhecem a Bíblia, nunca se levanta contra Israel, porque sabe que é muito perigoso. Então está lá Estados Unidos do lado deles, mais algumas nações, a Europa morre de medo de levantar contra, porque foi um país também que cresceu dentro da nossa fé, então tem um pouco de medo, porque sabe que há uma promessa de Deus aí, de abençoar quem abençoa eles, e de amaldiçoar quem amaldiçoa. Então quem entende, né, quem entende sabe disso, e tem que tomar muito cuidado. Versículo 11 ao 14, vai falar da restauração gloriosa de Israel. Nessa passagem, Deus descreve a futura restauração de Israel, usando aqui uma figura de linguagem para mostrar a sua beleza e a glória. O povo que antes estava aflito e oprimido, agora vai ser reconstruído com pedras preciosas. Ele chega a dizer que vai usar pedras preciosas para reconstruir os muros e a cidade, de tanto que Deus agora, né, está dizendo que aprecia o seu povo.
Isso indica a preciosidade e a segurança de uma cidade gloriosa, que será Jerusalém, né? Que pode ser entendida tanto como a Jerusalém, a cidade, como também a Jerusalém espiritual. Então aqui a gente pode ter essa interpretação. O Senhor pode estar falando também da cidade, a nova Jerusalém, que desce do céu, ataviada, né? Toda adornada. Isso pode ter essa interpretação, os versículos 11 ao 14. E para encerrar, do versículo 15 ao 17, nós vamos ver a continuação da promessa de proteção e a vitória de Deus. Nesses últimos versos, Deus promete proteção para Israel contra qualquer inimigo. É aí que eu tomo agora as guerras de Israel nos dias de hoje. Deus promete aqui vitória, irmão, contra qualquer inimigo. E embora os inimigos podem tentar se levantar, serão derrotados, porque Deus não está com seus inimigos para poder dar vitória, igual foi lá atrás. Deus usou Babilônia, usou a Síria, usou até o Egito, né, para poder massacrar o povo. Agora, Deus não vai estar com eles e todo mundo que se levantar vai sofrer. Aqui vai falar a metáfora do ferreiro e do assolador, mostrando que mesmo aqueles que fabricam armas e causam destruição foram criados por Deus. E Ele tem o controle sobre essas pessoas, até sobre aqueles que criam as armas e que provocam sofrimento. A promessa: nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará, é uma garantia que Deus dá para Israel, que estará sob a proteção divina e que ninguém vai poder prejudicar Israel. Por isso essa palavra, tá, irmãos? Isso de forma definitiva. E além disso, qualquer acusação que se levantar contra Israel será rejeitada, porque essa é a herança dos servos de Deus e é uma herança de justiça que vem diretamente do Senhor. Isso você vai encontrar nos últimos versículos. Olha o que diz o verso 16 e 17. Vê? Olha, fui eu que criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo. O irmão Hélio sabe o que é isso, né? O ferreiro assopra as brasas no fogo. Ele trabalha com forja, forjando e tal. O cara tem que assoprar as brasas. No caso dele hoje deve ser, não é brasa mais, é outro tipo de fogo, né, Hélio? É brasa, né? Tem que assoprar aquilo para a brasa ficar viva. Então o cara põe lá o seu aço, assopra o fogo para alcançar a temperatura que ele quer e forja. E aqui está dizendo, forja a ferramenta. O mesmo que forja a ferramenta no Velho Testamento era o que fazia as armas, a lança, a espada. Então Deus está falando o quê? Eu tenho o controle sobre quem constrói as armas para depois lutar contra você, Israel. É isso que ele está dizendo. Olha, vê? Fui eu que criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, que produz a ferramenta para a sua obra. Fui eu que criei o assolador para destruir, que pega a ferramenta para destruir. Aí ele fala no 17, ferramenta alguma prosperará contra ti. Deus está falando, olha, é eu que crio até os teus inimigos, ninguém vai levantar contra ti. E ele não fala mais, toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. E fala que esta é a herança do servo do Senhor. Essa é a sua justiça, é a justiça de quem vem ao Senhor. Por isso que eu falei para vocês, irmão, quem sabe quem ele é em Deus, confia na justiça de Deus. Ao invés de ficar por aí querendo guerra, querendo briga, né? Se você trabalha naquela empresa, a empresa te passa a perna, e você fica doido querendo, vamos levar na justiça, tá bom, pode levar, a justiça está aí. Só que se você confiar quem você é em Deus e colocar na mão de Deus, o teu dinheiro vai vir em dobro, vai vir 2 vezes mais, 3 vezes mais, porque isso é a justiça daqueles que vêm a Deus, que confiam no Senhor. Amém, queridos? Para encerrar, né, entre muitas conclusões, nós vimos que esses 2 capítulos retratam o plano redentor de Deus. Primeiro, o sacrifício necessário para expiar os pecados, que é o Messias, Jesus, que viria e ia sofrer muito. E depois é a gloriosa restauração e a paz que ele oferece ao seu povo, no capítulo 54. Esses 2 capítulos revelam tanto o amor sacrificial, quanto a promessa de restauração e proteção para todos aqueles que confiam no Senhor. Amém? Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Amém? Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo a Deus. Querido Deus, obrigado pela porção da tua palavra que nós lemos, tentamos destrinchar por parte.
Ó Senhor, agora que o Teu Espírito continue falando conosco, que os nossos olhos estejam na redenção que espera os redimidos, os salvos do Senhor, que a nossa esperança esteja no Senhor, e que todas as nossas lutas e dificuldades sejam depositadas nas mãos do Senhor, e ajuda a igreja a viver num mundo espiritual, muito mais do que no mundo carnal que nós vivemos, que tenhamos tempo para orar, para meditar na palavra e buscar o direcionamento de Deus para a nossa vida. Recebe a nossa gratidão e leva-nos em paz, é o que eu te peço agradecido, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Muito obrigado, igreja, vai na graça de Deus, semana que vem nós vamos continuar, em nome de Jesus.